Aleluia. Em nome da igreja, em nome do nosso Ministério de Louvor, nós estamos aqui trazendo uma lembrancinha para o nosso pastor, que fez mais um ano de aniversário, né? Nós estamos aqui para te desejar um feliz aniversário, muitos anos de vida, que Deus continue te dando sabedoria, dando esse amor que você tem por cada um de nós. A hora que nós precisamos, que nós digamos, está sempre disposto a nos ouvir, a nos conselhar. Só temos a agradecer a Deus em primeiro lugar e a sua vida. Amém? Eu uso aqui o diário. Eu uso aqui, vou trocar, vou botar esse. Coisa boa, né, gente? Oh, glórias a Deus. Que bom ter este momento para trazermos aqui alegria ao coração do nosso pastor. Nós sabemos que não é fácil a vida de um pastor, né? Porque não só a sua vida pessoal, como a vida espiritual, que ela pesa, é carregada, né? É o inimigo o tempo todo tentando nos derrubar, tentando fazer tudo ao contrário, É verdade. E eu quero dizer para você que eu peço a Deus que Ele continue guiando os seus caminhos, iluminando o seu ministério, e dizer a ti que esta forma de conduzir o seu ministério, este amor, essa sua dedicação tem nos inspirado. Amém. Para que a gente possa sempre estar aqui umbriando contigo, trazendo o melhor para a vida de cada um de nós, servos do Senhor, que somos, assim como Jesus, que veio aqui para servir e se mostrou tão humilde, e assim que temos que ser humildes, verdadeiramente humildes, pois não somos mais que ninguém, somos todos iguais, nós nos completamos cada um, ninguém é mais que ninguém. Amém. Somos aqui juntos, unidos, essa máquina para funcionar verdadeiramente, para trazer harmonia e felicidade. Que o Senhor Jesus continue a fazer tudo isso que Ele tem feito em sua vida e muito mais. Ele tem te preparado para grandes missões. Não é grandes coisas, são grandes missões que Ele tem para a tua vida, e tu vai estar à frente. Não é fácil estar à frente de tudo isso que vem. São grandes. E o tempo para se viver, para a tua vida pessoal, quase nada. Pois estarás vivendo verdadeiramente para esse Deus maravilhoso. Foi para isso que Ele te escolheu. E para isso nos escolheu, para ampliarmos contigo, para fazer a vontade desse Senhor maravilhoso, que é o Senhor Jesus. Que Ele abençoe. Ele está aqui verdadeiramente entronizado entre nós. Está abençoando a cada um, iluminando a vida de cada um. Obrigado, Senhor. Que tu tenha muitos anos de delícia para a sua vida. Feliz aniversário, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não poderia deixar de falar, não como pastora, as ovelhinhas, né? Mas como mãe. Um filho maravilhoso, um filho amoroso, um filho que está sempre ali. E o cumprimento que Deus, Ele falou há mais de 30 e poucos anos, quando ele estava no meu ventre, passou um velhinho, e sempre eu vou falar isso. Eu sei que foi um anjo em forma de teofania. Amém. Disse, este aí, na época, gente, não tinha ultrassonografia. E eu pensando que era menina, porque eu já tinha 2 meninos maravilhosos, o mais velho, o Alexander, e o Toninho, né, meu filho do meio. E depois de 5 anos depois, eu esperei ele. E louvado seja Deus pelos meus filhos, que eles têm Jesus. Eu criei meus filhos no caminho do Senhor. É um momento de emoção. Eu e minha família servimos ao Senhor. Eles pequenininhos. Mãe, eu estou com dor de cabeça. Mãe, eu estou com febre. Vai assim mesmo. Eu botava naquele carro velho que eu tinha. Ia colocando o tênis.
E eu sempre ensinei: ensinai teu filho o caminho que deve andar, para mais tarde não se desviar dele. Eu fiz a minha missão. E está aqui o cumprimento do Senhor. E eu lembro, com 19 anos, quando ele foi homenageado, quando o Senhor chamou para pastor, foi profetizado: este aqui, quem preparou foi o Senhor Jesus. E tudo tem um tempo na vida. Tempos de alegrias, tempos de tristezas, mas eu vou dizer, é um peso de glória estar deste lado. Mas louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus pela minha família. Eu oro todos os dias, não somente por meus filhos, pelas minhas noras, pela minha netinha da Clara, o Viníciusinho, a Fernanda e a Antonella, mas pelos meus filhos espirituais, porque o Senhor me chamou, mas o Senhor fez o cumprimento, fez um sucessor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Honra e glória para quem? Aleluia! Louvado seja Deus. Eu sei o que a Ana Clara está pensando. Ela pensou que era uma menina, mas nasceu um macho, nasceu um menino. Comprou as coisas lá de rosa para amarelo, depois trocou tudo para azul. Esqueceu, né? É. Louvado seja Deus. Pois bem, amados irmãos, agradeço imensamente cada palavra, cada oração, a lembrança, todo o carinho, todo o amor da igreja, as orações. Estendo isso a cada um dos nossos amados ovelhinhas. Para mim é uma honra muito grande poder carregar o título de pastor, poder subir ao altar e pregar a palavra de Deus, poder ter a honra e o merecimento de receber pessoas, fazer gabinete pastoral, pedidos de oração como irmãos em Cristo. É sempre uma honra muito grande, uma responsabilidade muito grande, um privilégio muito grande, e acima de tudo é o amor de Deus sobre nós. O que seríamos de nós se não fosse a presença de Deus em nosso meio? Então, muito obrigado por tudo e por todas as orações, e que Deus permita que possamos estar por muitos anos levando o Evangelho de Deus adiante, ganhando almas para Jesus, que é isso que o reino de Deus precisa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Pois bem, vamos ouvir a palavra do Senhor, capítulo 5 de Lucas, a pesca maravilhosa. Quando Jesus entra no barco, do desânimo a um propósito grandioso. Capítulo 5, versículos 1 a 11, vamos ler todo esse, é pequeno, diz a palavra de Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Lago de Genezaré é o mar da Galileia. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Glória a Deus por isso. Que palavra maravilhosa, irmãos. Vamos orar a Deus, vamos falar com Jesus. Senhor Pai, Deus único e Deus verdadeiro, esta palavra tem por séculos transformado pessoas, transformado vidas, Pai. Tem mostrado o coração de Deus, a bondade e a benignidade do Deus único e verdadeiro, capaz de transformar derrotas humanas em vitórias espirituais, fracassos, desânimos, fraquezas em força. Ó Deus, somente o poder da Tua palavra poderia fazê-lo. Somente o poder da palavra geradora de vida, geradora de alegria, a palavra que traz a presença e a ação do Espírito Santo, somente esta palavra teria condições e poder para fazer esta obra por todos esses séculos, alcançando hoje, aqui neste lugar, e em cada lugar que os nossos ouvintes participam deste culto, o poder transformador sobre a nossa vida. Portanto, ó Pai, estarmos diante desta palavra sagrada, estarmos diante desta palavra viva, eficaz, esta palavra transformadora, é motivo de ânimo, de alegria, de estímulo, de desejo, de vontade de viver, vontade de praticá-la, vontade de obedecê-la, vontade de seguir as instruções, os ditames, que é a sabedoria de Deus revelada neste livro sagrado. Paizinho amado, fala ao íntimo dos nossos corações, alcançando o recôndito de nossa alma, onde mais ninguém tem acesso, senão o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus nós oramos, e o povo de Deus diga amém. E amém. Muito obrigado, amados irmãos, pastora querida, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja. Família amada, povo santo de Deus, ovelhinhas queridas, mais do que vencedores em Cristo Jesus. A popularidade do Senhor Jesus estava crescendo. Alci, acho que tem um barulhinho, tem como ver se tem alguma coisa ligada? Só para... Obrigado, meu amado. Alcir Bernardo. Então, estamos diante do ministério crescente de Jesus. O nosso Senhor começou o trabalho público, seu ministério público, pregando, fazendo grandes obras em Cafarnaum. Depois foi rejeitado pelos seus conterrâneos em Nazaré, um ponto de inflexão à palavra. Entendemos isto de semana passada, a resistência humana, a resistência também nossa, quanto à obra do Espírito Santo. Todos nós, amados irmãos, em algum grau, em alguma área da vida,
também resistimos à obra do Espírito Santo, também resistimos a esta palavra, e assim, diariamente, precisamos, por isso diz a palavra, mortificar os feitos do corpo, para certamente vivermos o poder desta palavra. Mas então, o Mestre Jesus, o poderoso, capaz de romper com toda barreira, tinha o seu ministério crescendo. As multidões se aglomeravam para ouvir a palavra, para serem libertos e curados. Jesus tinha aqui, já desde o primeiro momento, uma tríplice obra no seu ministério. Ele ensinava a palavra, ele libertava pessoas e ele curava enfermos. Em todo lugar que Jesus passava, era um poder tríplice. Se o maligno vem para matar, roubar e destruir, Jesus vem para ensinar, libertar e curar a tua vida, amado. Esta é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, com poder, Jesus começou a fazê-lo, e fazendo no nosso linguajar humano, com moral, com credenciais. Porque Jesus, logo após o batismo, você se lembra, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, a fim de ser tentado por Satanás. E por 40 dias, Jesus foi tentado. Então, a tentação de Jesus foi real. Jesus era 100% homem. Ele não usou, inclusive, uma das táticas do diabo, da tentação, era fazer com que Jesus usasse o seu poder divino de forma indevida. Nós temos poder para transformar pedra em pão? Não. Você pode pegar aqui um pedregulho e transformá-lo em pão? Não podemos. Então o diabo disse, olha, em outras palavras, usa aí o teu poder divino e transforma essa pedra em pão. Mas Jesus estava no deserto, se identificando conosco, passando por todas as tentações como nós, senão não poderia ele ser de forma autêntica o nosso sumo sacerdote, porque ele não seria conhecedor das nossas fraquezas. Aí está uma das belezas grandiosas do Senhor Jesus Cristo, que pode libertar poderosamente, porque ele venceu toda a tentação. Ele venceu toda a artimanha de Satanás, e pelo poder desta palavra, esta palavra atinge nosso coração, para que possamos responder diante das adversidades e das prisões que o inimigo tenta nos criar, inclusive mentais, emocionais, e responder com autoridade cristã, e dizer para o mundo espiritual, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que palavra maravilhosa para encher o meu e o teu coração esta manhã de força, de esperança, de alegria, e começarmos uma semana na mais perfeita vitória em nome de Jesus. Então, com este poder, autoridade e credenciais, Jesus tinha o seu ministério crescendo, e multidões se aglomeravam para ouvir, serem libertas e curadas. E é nesse cenário de um grande fervor popular que Jesus encontra alguns pescadores frustrados, alguns pescadores desanimados, falidos. Esses homens haviam trabalhado toda a noite, e diz a palavra que nada haviam pescado, não pegaram coisa alguma, e estavam como num símbolo de fracasso, lavando as redes. Mas eu sei que nós temos muitas áreas da vida que procrastinamos, que adiamos, e nos encontramos da mesma forma que esses pescadores, lavando redes, passando tempo para amanhã. Virada de ano é emblemático essas nossas promessas. Neste ano eu vou conseguir fazer aquele curso. Neste ano eu vou acertar aquela questão que preciso fazer. E bem verdade é que se nós formos honestos e analisarmos a nossa vida isentos de
de autodefesa ou justificativas, nós vamos perceber que grande parte das nossas fracassos ou questões, fruto da nossa procrastinação, das nossas frustrações. Enfim, existem diversas questões e forças humanas e emocionais que exercem sobre nós para nos paralisar, para nos intimidar. É tal como na selva o rugido do leão. Ele dá aquele rugido, a presa fica lá com medo, e aí ele vai lá e pega. Então estavam lavando as redes. Então esta cena, ela é mais do que um dia ruim, porque era um fracasso, era uma frustração, era um desânimo na vida de pescadores experientes. Mas Jesus, o nosso Senhor, se aproximou desses homens exaustos, e é daí que vai emergir verdades transformadoras daqueles que seguem a Cristo. Você sabe uma delas, parafraseando João 7,37, quando o povo judeu estava na festa dos tabernáculos, estava numa festa das mais belas dos judeus, todos muito bem aparados, vestidos, indumentária, todo o trabalho muito bonito, mas Jesus estava olhando além da estética, Jesus estava olhando além daquela festa, Jesus estava olhando corações vazios, Jesus estava olhando pessoas necessitadas de paz, de alegria, de lenitivo para a alma, e no meio daquela pomposidade vazia, no meio daquela cena, entretanto vazia, Jesus se levanta, parafraseando o que ele disse para esses discípulos: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior vão fluir verdadeiramente rios de água viva. As verdades de Cristo Jesus transformam a minha vida, transformam a tua vida, e em nome de Jesus, que cada dia da tua vida haja um rio de água viva, amado. Eu profetizo e recebo que não haverá falta de alegria para a tua alma, não haverá falta de paz para o teu coração. Pastor, os japoneses lá na Blue Zone, eles vivem mais de 100 anos, porque eles vivem bebendo a aguinha do Okinawa e não tem problema nenhum, e a gente está aqui no Rio de Janeiro, é tiro para um lado, é bala para o outro. Pastor, como é que eu vou ter essa paz? Como é que você vai ter essa paz? É a paz que vem do alto, amado, não é a paz que vem do mundo. Jesus disse: a minha paz vos dou, e não vou lá dou como andar o mundo. Então a minha pergunta é: você recebe esse rio de água viva no teu coração? Esta paz que vem de Cristo? Você se lembra que Jesus se aproximou desses homens no momento de fraqueza? Há um outro evento que Jesus se aproxima quando, após a sua morte, dois discípulos, ainda não havia a notícia da sua ressurreição, ele já tinha ressuscitado, mas ainda não havia notícia divulgada para muitos. E diz que dois discípulos fugiram. Se você pega a geografia de Israel, você vai ver que aquela rota para Emaús não é uma estrada principal, é uma rota de fuga. Aqueles homens pegaram uma rota de fuga para fugir de Jerusalém. E diz ao contexto de Lucas que Jesus se aproximou daqueles homens e começou a pregar-lhes a palavra e a mostrar para eles tudo aquilo que estava escrito a seu respeito nas Escrituras, e como era necessário que o Cristo Jesus morresse e fosse ressuscitado, padecesse nas mãos dos homens e fosse ressuscitado. E diz que num poder tremendo, que só a palavra, só as Escrituras dadas pelo Mestre Jesus Messias, diz que no poder da palavra, o coração daqueles homens ardia. E no partir do pão, os olhos deles se abriram, porque Jesus se aproximou e não se deu a reconhecer a eles. E no partir do pão, eles viram que era Jesus. Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. E eles disseram um ao outro: porventura, quando Jesus nos expunha as Escrituras, o nosso coração não ardia? Aquele coração frustrado, aquele coração desanimado, aquele coração que era mais do que um dia de fracasso, era mais do que um dia ruim, era um coração mergulhado na fuga dos descrentes,
na fuga daqueles que perderam a esperança. Afinal, disseram eles para Jesus, esperávamos que ele viesse a ser o Messias, esperávamos que ele viesse a ser o Salvador, mas agora já é o terceiro dia, e só algumas mulheres disseram que tiveram encontro com ele, mas a gente não sabe se isso é verdade não. E Jesus disse, ó nécios, ó tardios de entendimento para crer. Amados irmãos, precisamos reconhecer o nosso coração tardo, o nosso coração tardio de ouvir a palavra, porque nós às vezes deixamos de ouvir a palavra. Pedro ouviu, e eu quero pedir em nome de Jesus que esta manhã você ouça a palavra de Deus, e esta palavra vai restaurar a tua vida, esta palavra vai trabalhar no teu íntimo, esta palavra vai reviver o teu coração, tais como aqueles discípulos de Emaús, tais como aqueles homens da festa dos tabernáculos, tais como esses discípulos lavadores de redes. Nós temos as nossas histórias, nossos fracassos, nossos desânimos, nossas lágrimas e nossas tristezas, mas nós podemos depositar cada uma delas diante do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele se aproximou de você no dia da tua fraqueza. Ele se aproximou, aleluia! Então, amadas ovelhinhas, esta é a história da nossa vida. Não apenas em um momento, mas talvez em toda a história. A nossa vida, diz Hernando Dias Lopes, mais parece com um ringue de lutas do que uma colônia de férias. Todos nós, em muitos momentos da vida, assim nos encontramos, com fracassos, com procrastinações. Talvez alguém tenha se esforçado muito, investido muito tempo e energia, e na mesma proporção que investiu energia, esta força de rejeição, esta força de frustração voltou de igual modo, arrasando corações e emoções. Resultados que simplesmente não apareceram. Pastor, eu tenho lutado há mais de 20 anos e a coisa ainda não foi. Olha, isso não é novidade para mim. Lutamos há mais de 20 anos, mas eu sei em quem eu tenho crido, amado. E exatamente num dos momentos mais delicados do nosso ministério, em que precisamos abdicar da nossa igreja de Botafogo, o ministério que tínhamos mais de 200 pessoas, tantas lutas, um aluguel que foi para mais do que o dobro do valor, de 7.500 para 16 mil reais, vamos sem condições de manter tudo isso, e precisamos praticamente recomeçar o trabalho aqui na Tijuca. Aqui na Tijuca começamos a construir um templo, mas a coisa se agigantou de tal maneira que, gente, não podemos continuar, e vai e volta, e começa e volta, coloca o doce na boca da criança e depois tira, os problemas, perdas, enfim, tantas coisas. Mas, irmão amado, irmão querido, no momento de maior fraqueza e debilidade, fragilidade do nosso ministério, eu tenho visto a mão de Deus operar em nosso meio, amados. Eu tenho visto, e eu profetizo a mão de Deus operando na tua vida também. Então, dentro desses valores que podemos aprender em Cristo, dessa aproximação de Cristo, de pescadores frustrados, mais uma delas eu quero lhe dizer: não tenhas medo de fracasso, não tenhas medo da luta, não tenhas medo das angústias, dos problemas dessa vida. Amado, no meio da tormenta Deus cria um caminho. Isaías diz que no meio da tormenta, ele não poderia escolher o Central Park com flores bonitas. Amado, Deus faz um caminho no meio da tempestade, amado. Deus não tem limites para agir. Por isso, quando Paulo disse: Deus, esse espinho é muito ruim, tira esse espinho de mim, Deus falou: filho, eu vou te fazer mais do que tirar esse espinho. Você está pedindo para viver totalmente preservado, porque afinal ninguém gosta de lutas e tudo mais. Você está com medo, essas questões, está pedindo para ser preservado 100%. Eu vou preservar você além do que você imagina. Vou fazer você viver acima do medo, acima da intimidação, acima desses problemas, porque eu vou fazer você compreender que da tua fraqueza eu te dou força. A minha graça te basta, filho.
E Paulo, numa resposta imediata a Deus, ele diz: Senhor, de boa vontade mais me gloriarei. Parece loucura a gente citar isso daí, não é verdade? Pastor, isso daí foi um homem, ser humano, que falou assim, amado: de boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas, de boa vontade mais me gloriarei nas injúrias, de boa vontade me gloriarei mais nas injúrias, por amor de Cristo. Por quê? Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Só Deus pode fazer isso, amados. Só Deus pode fazer isso. Só a palavra de Deus pode criar. Então, amado, diante do lavar das redes, e você pode imaginar muitas redes que têm sido lavadas na sua vida até hoje, diante desse lavar de redes, fique com a palavra, porque Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Podemos nos sentir exaustos, podemos desiludidos, questionar o valor do nosso trabalho. Há uma síndrome chamada de síndrome de impostor. A pessoa que muito se cobra e se torna extremamente exaustivo. Há pessoas que chegam a questionar o próprio valor da sua fé. Deus, mas será que fé é essa luta toda? Será que fé ou viver a palavra de Deus não significaria que tudo tinha que andar bem? Se eu estou fazendo a vontade de Deus, os caminhos não tinham que estar todos desobstruídos? Mas parece que eu só vejo pedra no meio do caminho. Parece que eu só vejo noite sem conseguir pescar. Parece que eu só participo de festas bonitas e roupas lindas, indumentárias lindas, mas corações vazios. Parece que a todo momento eu vivo em busca de rotas de fuga, porque não tenho coragem de confrontar os problemas e vencê-los. Será que isto é fé? E se você ler a galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, você vai ver que a fé operou no meio de muralhas, no meio de fogo, no meio de exércitos estrangeiros, no meio de batalhas tremendas, no meio de um Moisés que não teve medo da cólera do rei e preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Então Deus se apresenta para você e diz assim: meu filho, siga-me. Você poderá sofrer, você poderá passar lutas, mas eu estarei com você lá no final, em todo o caminho e lá no final, e eu vou te dar a vida eterna, e eu vou transformar a tua vida. Satanás faz diferente. Satanás engana as pessoas. Venha comigo, eu vou te dar de tudo. E ele bota bem grandão no contrato dele: você vai ser muito tranquilo, não vai ter problema nenhum, você vai comer essa árvore do jardim aí, vai ser maravilhoso. E lá numa lupa que não se consegue ler sem a palavra, mas no final eu vou destruir a tua vida e levar a tua alma. Amado, eu quero instruir você e encorajar: fique com a palavra de Deus. Diga isso para o teu irmão: fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Então, nesse ponto de desânimo, é nesse ponto de desânimo que a história de Lucas 5 se torna uma verdadeira luz no fim do túnel para nós, para nos trazer esperança e dividir águas divididas que nós vamos passar em terra seca. Porque Jesus é mostrado em Jesus que Ele não apenas realiza milagres. Jesus não é apenas um operador de milagres. Jesus transforma vidas, irmãos. Ouça isto: Jesus transforma vidas. Jesus transforma propósitos, destinos. Jesus é capaz de pegar um coração incrédulo e, como diz Efésios capítulo 2, injetar fé nesse coração. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Eu profetizo o dom da fé na tua vida nesta manhã, amados. Então, amada ovelhinha,
Jesus se encontrou com estes homens num momento de falha, no momento de agruras e tristezas e desânimos, e os convidou para uma jornada que mudaria o curso de suas vidas, e não só de suas vidas, mas o curso da história. Há um texto que conversa com a palavra de hoje, em João capítulo 20, versículo 30 e 31, veja assim a palavra, ele diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais o que, igreja amada? Vida em seu nome. Então eu declaro vida no teu coração, amado. Eu declaro vida na tua alma, vida no teu espírito, vida na tua mente, vida nas tuas emoções. Cada milagre que Jesus já operou na tua vida é para que tu creias. Vida, vida, amado. A Bíblia diz que o maligno vem para matar, mas Jesus vem para dar vida, e vida em abundância. Então levante uma das tuas mãos assim e diga: eu recebo esta vida que só Jesus pode dar. Só Jesus, irmão. Não há nenhum atalho, não há nenhuma rota de Emaús, não há nenhuma roupa de vestes talares, de festa nenhuma. É só Jesus que pode te dar essa vida. É só Ele que pode fazer brotar. Por isso Ele operou na minha vida e na tua. A tua vida é um milagre, amado. Diga: a minha vida é um milagre. A minha vida é uma bênção. Eu amo a minha vida, porque Cristo está na minha vida, e Cristo em nós é a esperança da glória. Eu declaro que a tua vida é abençoada, a tua vida é linda, a tua vida é bendita nesta terra. Você tem propósitos de Deus na tua vida, você tem missões de Deus na tua vida. Deus quer te usar muito nesta terra, amado. Você não vai viver para lavar redes, você doravante se tornará e já és um pescador de homens. Vamos louvar ao Senhor, amados. Capítulo 21, versículos 3 a 8 de João. Olha aí a história de Pedro. Ele diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Amado, esta frase de Pedro, eu estou conversando, os textos estão conversando antes de aprofundarmos no texto básico de hoje, porque são textos muito ricos. O ministério de Jesus transformador é muito rico, e há textos que podem nos ilustrar com facilidade essa transformação. Então diz que Pedro falou para os seus amigos, discípulos: vou pescar. Amados, ele estava aqui deprimido. O homem que em Lucas capítulo 5 foi feito pescador de homens, em João capítulo 21 quer se tornar novamente pescador de peixes. Voltar à vida velha, deprimido. Sabes por quê? Porque ele ainda não havia tido um encontro com Cristo ressuscitado. Mas se o Cristo ressuscitado chegou, se aproximou de você, então você tem a vida transformada. E ele disse: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite de novo nada apanharam. Voltaram para os caminhos velhos e nada apanharam. Mas, diga glória a Deus aí por isso, amado. Ao clarear da madrugada, olha Jesus se aproximando de novo na hora da sua fraqueza. Estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele ainda. Aí ele diz, versículo 5: perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não temos. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, olha lá como ele é imparcial. Ele está escrevendo isso e diz: aquele discípulo a quem ele amava, está falando dele mesmo. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, mesma coisa que fez lá atrás, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e fez o quê? Lançou-se no mar.
Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Agora, olha o versículo 17. Olha aqui. Diz que pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Jesus está perguntando a cada uma das ovelhinhas esta manhã na casa do Pai: você ama Jesus? Perguntar de novo: você ama Jesus? Pela terceira vez: você ama Jesus? Eu amo Jesus, nós te amamos, Jesus. E aí ele diz: Pedro entristeceu-se porque ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta, rapaz, apacenta. Eu te fiz um pescador de homens, rapaz. Apacenta as minhas ovelhas. Então eu quero lhe pedir que você diga para o irmão próximo de você: diga, Deus tem propósitos com a tua vida. Diga com consciência isso para ele. Creia nos propósitos de Deus. Creia. 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 Eu quis fazer essa ponte de lá do início e pegar aqui do início e aqui, porque para você entender que nós podemos perder o caminho em algum momento. Nós podemos perder o tino e a direção em algum momento. Às vezes, se confiarmos em nós mesmos, podemos perder a direção. E aqui estava Pedro, novamente os discípulos perdidos no caminho, voltando a pescar. Mas todas as vezes que nos perdemos em algum caminho, eu quero lhe dizer, amado, você tem um bom pastor que se chama Jesus Cristo. Você tem um mestre que transforma a tua vida. Então eu quero declarar que você está nas mãos do mestre. Então, ser discípulo de Jesus significa reconhecer a nossa indignidade diante da sua majestade, diante do seu poder, dispor-nos a obedecer a sua palavra, mesmo quando a palavra de Deus contraria a nossa lógica e a nossa experiência humana. E então, priorizar Jesus, seguir Jesus, em um propósito novo de vida: pescar pessoas para o reino de Deus, transformando os nossos fracassos humanos em grandes vitórias espirituais e divinas. Então vamos fazer uma troca alegre com Jesus nesta manhã. Quem quer fazer essa troca alegre com Jesus? Entregar a Jesus as suas derrotas humanas e receber de Jesus vitórias divinas. Eu recebo. Então faz assim: Senhor, receba aí, Pai, cada uma das minhas derrotas, fracassos, ansiedades, medos, intimidação, cada uma das vezes que eu lavei rede, fiquei parado lavando rede, com medo, contrariado, sem saber o que fazer, sentindo na vida. Pai, toma isso tudo nas tuas mãos e me entrega agora, Pai, a tua palavra, porque sob a tua palavra nós vamos lançar redes. Sob a palavra de Deus você vai lançar redes esta manhã. E quando você lança a rede, ela volta cheia de peixe. Quando você lança a rede pelo poder da palavra, ela volta cheia de peixes, amado. Porque Deus jamais permite que um justo seja desamparado nesta vida. Eu sei em quem eu tenho crido. Diga comigo: eu sei em quem eu tenho crido. O meu Deus é maior, amado. Então, ovelhinha amada, Jesus se aproxima em nossos fracassos. Essa é uma verdade que podemos tirar desse encontro, dessa pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, versículos 1 a 3. Veja o que o texto diz: aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Então Jesus viu 2 barcos, os pescadores, num símbolo de fracasso, lavando as redes. E Jesus não ignorou a situação deles, ao contrário, Jesus se aproximou
E é o que Jesus está fazendo conosco. Mas Jesus se aproxima não para lamentar as nossas dores, como se fôssemos fracassados eternos com um destino de fracasso, como os estoicos. Não, amado, eu vou lhe dizer que para Jesus, Ele se aproxima no dia do teu fracasso para te dar a luz no fim do túnel, para te dar a luz da palavra e transformar a tua vida. Então os pescadores estavam no auge do desânimo, lavando redes vazias, uma noite inteira de trabalho em vão, frustrados, cansados, sem esperança para aquele dia. E eu lhe digo uma coisa, amado, se eu tivesse passado a noite toda pescando e nada peguei, talvez eu não estivesse lavando redes, mas já estivesse vendendo a rede no Mercado Livre, porque não dá. Eles ainda estavam lavando rede, porque ainda teriam uma próxima vez, queriam lá pescar de novo. E quantas vezes nós procrastinamos, adiamos, vendemos a rede no Mercado Livre, ou lavamos redes, animados, frustrados. Mas eu vou lhe dizer, ovelhinha amada, os verdadeiros pescadores nunca desistem. E você é um pescador de almas. Diga amém por isso. Jesus se aproximou da tua vida, sim ou não? Quem tem Jesus aqui na sua vida? E se você que está na internet ainda não tem, entregue a sua vida para Ele nesta manhã. Olha o que os verdadeiros pescadores, servos vitoriosos, fazem na vida. Salmo 126, 1-6 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, e nós podemos dizer isso na história da nossa vida, porque em todas as vezes que estávamos lavando redes, grandes coisas fez o Senhor por nós. Amado, talvez as grandes lições da nossa vida foram dadas por Deus enquanto lavávamos redes, quando Ele se aproximou, nos momentos de lutas. E aí ele diz, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Esse versículo é o ponto fulcral desta passagem, como as torrentes do Negueb. As torrentes do Negueb são os conhecidos rios Vadi, que são rios que ficam a maior parte do ano num deserto, mas existe um momento de período de chuva que do nada vem uma chuvarada de um lado e o rio se enche do nada aos nossos olhos, mas as mãos do Criador estão lá, amado. E diz que como as torrentes do Negueb, no meio do nada, esse rio vai se encher de água, amado. E diz a palavra, olha lá, olha aí os vencedores que nunca desistem. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E o que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus. Se você trocar aqui o F, volta lá, ô molhado, trocar o F por P, vai ficar um peixes aí, amado. Então eu declaro peixes, bênçãos, vitórias sobre a tua vida, pescador vitorioso em nome de Jesus. Porque Jesus escolheu esses homens, assim como a mim e a você. Nós não somos nem, como o presbítero falou, nem melhores e nem piores, amados. Nós somos aqui, estamos nivelados diante de Deus, e Deus está olhando para você, entendendo as tuas dores, entendendo os teus lavares de redes, está se aproximando e está dizendo, lança de novo essa rede, porque você vai pescar. Note que Jesus escolheu o barco de Simão, e no auge da dor daquele homem, no auge do fracasso, da exaustão, Jesus ainda pede um favor. Cadê o barco? Traz o barco aí, bota o barquinho aqui para mim. E diz que Pedro atendeu o pedido, e essa obediência naquele momento de dor, foi uma porta para o milagre. Às vezes você está cansado, exausto, precisando de um milagre, e ainda aparece alguma coisa para você fazer. Você sabe que isso é um mistério de Deus, isso é uma bênção do Senhor. Você sabe que tratamento de depressão muitas vezes se faz com trabalhos voluntários? É no momento de dor, no momento de angústia, que Deus faz você descobrir que você vale a pena. Diga glória a Deus por isso, amado. Você vale a pena. Você é útil para a glória de Deus. Você tem valor nesta terra, amado.
Então não permita que uma noite de fracasso, uma noite de luta, roube essa verdade da tua vida. Então Jesus, para mostrar para aquele homem, em primeiro lugar: filho, você está aí triste, levando ele, vamos aí, você pode mais do que isso, você pode fazer isso. E ali foi uma porta para o milagre. Então Jesus se aproximou desses homens. A fé que obedece à palavra de Jesus é contra a lógica humana. Essa é a segunda verdade que podemos aprender. Versículos 4 e 5, diz a palavra do Senhor: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou seja, vá para as águas mais profundas, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Diga aí glória a Deus, amado. Imagina aí a tua rede agora. Você vai lançar as tuas redes. Agora, para um pescador experiente como Pedro e os demais, aquela ordem de Jesus poderia parecer ilógica. Poderia dizer assim: Jesus, olha aí, o senhor entende de palavra, mas de peixe entendo eu, de pesca entendo eu. Essa ordem aí está meio equivocada. Por quê? Porque a pesca no mar da Galileia era feita da melhor forma à noite e em águas rasas. Agora já não era mais à noite, era de dia, e Jesus manda ir para águas profundas. Ou seja, exatamente tudo ao contrário do que toda a experiência daqueles homens ao longo de toda a vida. Mas Pedro foi submisso, e o ponto crucial da sua fé, ele diz: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Então Pedro chama Jesus de mestre. Esta palavra do grego é epístates, significa chefe superior, alguém cuja ordem é expressa. Era isso que Pedro estava dizendo: mestre, acima da minha lógica e minha experiência, a tua ordem é expressa. O Senhor está falando, eu vou acreditar. O Senhor está mandando, eu acredito na tua palavra. Então, amado, a experiência humana de Pedro dizia não, mas a palavra do Senhor Jesus dizia sim. A questão é, a fé de Pedro não anulou a sua experiência, mas a fé deste homem transcendeu a sua experiência. Ele sabia que a lógica dizia que estava errado e tudo ia continuar dando errado. Essa era a lógica, e essa lógica não foi anulada. Ele sabia disso, mas essa fé transcendeu esta lógica, e ele foi lá e lançou as redes. Amado, que a fé que vem por Deus, por meio da palavra, transcenda nesta manhã a nossa lógica, nossas argumentações, nossos raciocínios, nossos pragmatismos, sabe, tudo que nós possamos trazer aqui. Coloca tudo diante do Senhor e faça essa troca alegre com Jesus e creia, assim como Pedro acreditou, assim como os demais apóstolos acreditaram, e lança a tua rede, porque em nome de Jesus a palavra de Deus não voltará vazia na tua vida. Veja o exemplo de Abraão em Romanos capítulo 4, 18. Diz a palavra: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. A fé transcendendo a lógica. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, olha lá o raciocínio dele que não foi anulado. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir aquilo que prometera, e isto lhe foi também imputado para a justiça. Amado, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se esta manhã a tua fé está na palavra deste Deus maravilhoso, eu quero lhe encorajar com o exemplo de Abraão e o exemplo do irmão Pedro, que esse barquinho vai voltar cheio de peixes.
que a tua aljava vai voltar com muitos feixes. Eu quero declarar em nome de Jesus que se você põe fé mais do que na tua lógica e põe fé na palavra de Deus, esta fé vai te surpreender. Porque como é que, por exemplo, um menino Jesus poderia nascer sem a ação e a intervenção de um homem? Como é que o mundo poderia existir do nada de uma palavra? Como é que o mar poderia se abrir se não fosse pelo poder de Deus? Portanto, meu amado irmão, acima das nossas lógicas, acima dos nossos pensamentos, eu quero lhe dizer, há um Deus que governa céus e terra. Há um Deus cuja palavra não pode voltar vazia. Eu sei em quem tenho crido, por isso pela fé vamos nos fortalecer esta manhã, amado. Levante as tuas mãos aí e diga glórias ao Senhor. Senhor, eu glorifico o teu nome, eu adoro o teu nome, eu exalto o teu nome, Senhor, acima da minha lógica, Pai. Nós como seres humanos queremos saber de tudo, queremos controlar tudo, queremos ter consciência de tudo, queremos ler todos os pergaminhos possíveis para saber de tudo, mas muitas das vezes na caminhada contigo, quando o Senhor se aproxima de nós, o Senhor não quer que a gente saiba, o Senhor quer que a gente creia, o Senhor quer que a gente confie na tua palavra. Acima da nossa lógica, nós cremos no poder da tua palavra. Diga, a palavra de Deus tem razão, a palavra de Deus é poderosa. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo, igreja amada. Terceira verdade, a manifestação do poder de Jesus e a revelação do coração de Pedro. Deus estava trabalhando naquele coração. Deus está trabalhando no meu e no teu coração esta manhã. Às vezes é dolorido, às vezes é exaustivo, às vezes você sofre desânimos, às vezes você para lavar redes, mas amado, Deus está trabalhando no teu coração. Lucas 5, 6 a 9, diz a palavra: isto fazendo, ele lançou a rede, obedecendo a palavra, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do barco para que fossem ajudá-los. Foram, encheram ambos o barco a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Então, amado, em primeiro lugar, a obediência de Pedro tem que ser vista. Esse homem obedeceu, mesmo exausto, mesmo cansado, este homem obedeceu. E isso resultou em um grande milagre que superou as expectativas daqueles homens. E diz que a reação imediata de Pedro não foi celebrar a pesca. Opa, muitos peixes, que maravilha! Vamos fazer uma muqueca de peixes, um bacalhau à espanhola. Aleluias! Um pastel de peixe, nem sei se existe isso. Ele não celebrou a pesca. Esse homem caiu aos pés de Jesus e clamou: Jesus, eu sou um pecador. Eu estava vendo a conversão de uma bruxa, a bruxa mesmo, né? Mexe com magia e tudo mais. E Jesus operou na vida de um familiar, estava operando na vida do marido. E ela disse que se converteu ouvindo uma voz dizendo: quantos milagres eu vou ter que operar para você se converter? Para você acreditar. E quando ela chegou no hospital, o marido que estava em coma estava agora sentado na cama. Opa, estou bem. Agora viraram 2 missionários para a glória de Deus. Amado irmão, Pedro disse: eu sou um pecador. Então este não é apenas um espanto pelo milagre, mas é a convicção de sua própria pecaminosidade na presença daquele que é santo e poderoso e divino, Jesus. Então, mais do que o impacto do milagre, Pedro estava impactado com a presença do Jesus milagroso, a presença do Jesus que transforma, a presença do Jesus cuja palavra até a natureza obedece, a presença do Jesus que contrariou a sua lógica de pescador, pela manhã, em águas profundas, fez com que ele pescasse o que não havia pescado toda a noite.
Ele estava surpreendido pela divindade, pela santidade, pelo poder, pela presença. Reconheceu a majestade de Jesus. E quando se reconhece a majestade de Jesus e olhamos para nós mesmos, não há outro caminho a não ser reconhecer: eu sou um pecador. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da misericórdia de Jesus. Eu preciso deste Deus lindo e maravilhoso habitando na minha vida. Senhor, os barcos aqui estão cheios de peixe, quase a pique, é um monte de peixe, mas sai barco para lá. Eu quero saber da presença deste Deus que transforma a minha vida. Ele estava mais impactado não com o milagre, mas com a presença deste Deus que transformou a sua vida. Olha, amado, a presença de Jesus alcança você nesta manhã, alcança essa situação difícil que você está vivendo, alcança esse período de fracasso, esse período de lutas, esse período de exaustão, mas acima de transformar esse período, acima de trazer o barco cheio de peixes, Ele vai transformar o teu interior, vai transformar a tua alma, vai fortalecer o teu coração e vai mostrar para você que um dia após o outro, Ele é o Deus que está presente. Ele é o Deus que se aproxima de nós no dia da fraqueza. Ele é o Deus que se aproxima de nós durante a noite quando nós não pescamos nada. Ele é o Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele é o Deus que nos dá significado, sentido de pertença, de valor e utilidade, porque Ele é o Deus que conhece o íntimo do nosso coração, e esse Deus sabe como desbloquear esse coração que estava frustrado, desanimado, apenas porque não havia pego peixe, apenas porque era um dia de fracasso. Esse homem que estava lavando rede, triste e frustrado, agora tinha um coração aberto e dizendo: Senhor, retira-te de mim, eu sou um pecador. Jesus, a tua presença é linda, a tua presença é gloriosa, a tua presença é grandiosa, eu amo a tua presença, Jesus Cristo maravilhoso, Deus eterno, Deus bondoso. Então, diante de Cristo, amado, nós só podemos dar glória a Ele e depender dEle. Veja o que Marcos 9, 21 a 24, 5 minutos para terminar. Diz a palavra: perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Resposta de Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Olha a resposta maravilhosa desse pai. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, Jesus, mas ajuda-me na minha falta de fé. É isso que nós precisamos, amados irmãos. Nos nossos momentos de contrariedade, de lutas, de batalhas, precisamos nos aproximar deste Jesus em oração e dizer: Jesus, eu creio, mas eu também sei que sou um pecador. Eu também sei da minha falta de fé. Eu também sei da minha incapacidade. Lutamos com todas as armas que podemos, irmãos. Tentamos de tudo. E às vezes a oração é só um step. A oração é só um último recurso. Tentamos com todas as nossas energias. Tentamos com toda a nossa experiência e todas as nossas capacidades. Pescamos em águas rasas durante a noite e fazemos tudo da melhor maneira. Mas às vezes esquecemos de colocar tudo diante daquele que tem a palavra final. Esquecemos de colocar tudo diante daquele que era, que é e que há de vir. Esquecemos de colocar as coisas diante daquele que sempre será o mestre soberano, o Deus cuja ordem é expressa, epístates, o mestre que merece ser reconhecido, reverenciado, adorado, majestoso, glorioso. Ó Senhor Jesus Cristo, temos agora aqui 2 barcos cheios de peixe, mas eu quero lhe dizer: eu sou um pecador, Jesus. Meu coração está aberto diante de Ti. Se teu coração se abre nesta manhã para Jesus, amado, eu quero lhe dizer que Jesus vai fazer uma obra muito maior do que trazer 2 barcos de peixe para você. Você estava pedindo um barquinho cheio de peixe. Jesus vai transformar a tua alma, teu coração, teus propósitos. Jesus vai dar um tino para a tua vida e vai mostrar para você que Ele é o mestre dos mestres. Diga aí glória a Deus por isso, amado. Diga assim: Jesus é o mestre dos mestres. Inclusive tem um boxe muito bom de Augusto Cury, o mestre da sensibilidade, o mestre do amor, o mestre da bondade. Ele é o mestre de todas as coisas, da sabedoria.
Último ponto, irmãos queridos, e terminamos. O chamado transformador de pescador de peixes para pescador de homens. Versículos 10 e 11 diz a palavra: bem como Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram sócios, disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Diz que todos ficaram admirados, bem como Tiago, João e os outros que eram sócios, todos ficaram admirados com o que Jesus estava fazendo. E aí disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, diante do clamor de Pedro, Jesus encorajou e deu um propósito: não temas, filho, eu te faço um pescador de homens. Esta foi uma comissão gloriosa, transformadora de vida. O mesmo Jesus que manifestou o seu poder sobre os peixes, agora pela graça estava manifestando o seu poder sobre o coração do homem, trazendo para fora o que estava lá naquele íntimo e dizendo: meu filho, eu transformo a tua vida. Diz que eles estavam frustrados porque não haviam pescado nada, mas agora deixaram os 2 barcos cheios de peixe para trás e começaram a seguir Jesus. Jesus mudou a priorização deles, Jesus mudou a escala de valores deles. Filho, vocês estão tristes com desses peixinhos aí, que você não vai, tá bom, vai lá, pega aí 2 barcos cheios de peixe, pegou, tá feliz, agora vem e me segue, tá bom, deixa esse peixe para lá. E Jesus fez algo no coração daqueles homens que eles não esperavam. Jesus fez algo no coração daqueles homens que eles não sabiam que poderia ser feito. Jesus pode e faz no meu e no teu coração coisas que nós nem sabemos que Ele podia fazer. E às vezes nos momentos de luta e de dor e de lavar de redes, nós descobrimos uma força tão grande que Deus nos dá. Nós descobrimos um poder tão maravilhoso que está na nossa vida, e às vezes deixamos de entender e reconhecer isso. Então, amada ovelhinha, eu quero terminar dizendo para você, há uma palavra do grego que é zogreu, significa pescar, apanhar vivo. Jesus pescou, mas não para a morte, não para botar o peixe na assadeira. Jesus pescou pessoas vivas para dar um propósito novo de vida para você. Portanto, termino dizendo, ovelhinha amada, preciosa de Deus, pescadores de almas, Jesus se aproxima de nós em nossos momentos de fracasso e frustração. Não tenha medo desses momentos, Jesus estará sempre com você. Jesus nos chama à obediência, mesmo quando a sua palavra desafia a nossa lógica e contraria a nossa experiência. Pedro, tá certo que eu sei aí que você pesca à noite em águas rasas, mas hoje, eu quero que você pesque pela manhã em águas profundas, porque eu sou Deus sobre todas as coisas. Jesus se revela com poder e nos mostra a nossa própria pequenez e pecaminosidade. É o nosso reconhecimento de que Ele é soberano e digno de toda confiança. Você confia em Jesus a ponto de entregar a tua vida nas mãos dEle? Acima da tua lógica? Acima dos teus questionamentos, você confia em Jesus? Então Jesus é o Senhor da tua vida, amado. E Ele diz isso ao nosso reconhecimento de pecaminosidade, não para jogar na nossa cara, não para nos condenar, porque Ele é o Deus de amor. Ele diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação, não imputando aos homens as suas transgressões. Só Ele conhece o âmago da alma de um ser. Só Ele conhece o fundo do poço que alguém pode chegar. E eu quero dizer que Ele é a pessoa que mais bem te conhece. E Ele também, apesar disso, é a pessoa que mais te ama. Por isso, qual é o teu alto mar desta manhã? Quais são as tuas águas profundas que fogem à tua lógica, mas que você precisa lançar as tuas redes sob a palavra de Deus?
pois eu quero lhe terminar esta mensagem mostrando que Deus é digno de total confiança. Coloque nele a tua vida, nas mãos dele. Em Jeremias 18, 1-6 diz a palavra. Palavra, sempre amada, é a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre rodas. Tinha lá um vaso, e ele estava trabalhando naquele vaso. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Levante as tuas mãos para os céus. Senhor Jesus, Deus vivo e verdadeiro. Nós às vezes, ou muitas vezes, somos seres contraditórios, complexos, em toda essa complexidade que a própria vida se põe diante de nós. Muitas delas nos perdemos, nos desanimamos, nos frustramos, ó Pai, e procrastinamos tantas coisas na vida, lavando redes. Mas sabemos, Pai, com esta mensagem de hoje, que o Senhor se aproxima de nós em nossa fraqueza. O Senhor nos dá palavras para trazer o barco, para o Senhor entrar no barco, para lançar as redes, porque o Senhor sabe que vai pescar, contrariando nossa lógica e nos usando até mesmo no momento de exaustão. Mas Pai, esta é a porta do milagre, porque o Senhor pode fazer o milagre, o caminho no meio da tormenta. Então que nesta manhã, Pai, pessoas sejam tiradas do desespero, pessoas sejam tiradas do medo, pessoas sejam tiradas da aflição e do desânimo da vida, e coloquem a sua confiança e os seus olhos e os seus ouvidos e a sua vida nas mãos daquele que tem a palavra que refaz um vaso quebrado, nas mãos daquele que traz o peixe em águas profundas, nas mãos daquele que faz Abraão pai de nações aos 100 anos de vida, nas mãos daquele que entra no caminho dos discípulos fugitivos de Emaús e transforma e muda a sua jornada. Este é Jesus, aquele que venceu a morte. Entregamos nossa vida em tuas mãos, Pai, e em ti confiamos, para que o Senhor nos use como pescadores, outrora frustrados, mas agora transformados, pescadores de homens, nessa grande pesca maravilhosa do reino de Deus. Que assim seja, assim diz o Senhor.